Mais do que uma saudação comum, eu desejo de todo o coração que a graça, a misericórdia, a bondade e a paz do nosso Deus repouse sobre os irmãos nessa noite. Nessa noite eu não vou dar continuidade às exposições que tratam acerca do tribunal de Cristo. Quero abrir com os irmãos outro texto, uma outra passagem, onde espero que através desse texto nós possamos juntos nos alimentarmos da palavra do Senhor nessa noite. Texto que gostaria de abrir com os irmãos, fica em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 12. Do verso 1 ao 12. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Passagem que nós acabamos de ler é uma pequena porção daquilo que popularmente é conhecido como o Sermão do Monte. Gostaria que você se atentasse com alguns aspectos antes de adentrarmos o texto propriamente lido. No capítulo 4 de Mateus, nós temos a informação de que Jesus vai começar o seu ministério a partir da cidade de Cafarnaum. E a primeira proclamação que Jesus vai fazer às pessoas é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Logo em seguida, ele escolhe os seus discípulos, e depois de escolher os seus discípulos e ir a uma pequena montanha, a um pequeno monte, multidões começam a se aproximar de Jesus, juntamente os seus discípulos, e ele abre a boca e começa a ensiná-los essa porção que nós acabamos de ler. Para mim, muito interessante, porque na verdade Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e o Sermão do Monte é o primeiro ensino que Jesus vai trazer. Todas as coisas que estão contidas no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus dependem especificamente de um fundamento. O fundamento são essas bem-aventuranças que acabamos de ler. A primeira delas está aí no verso 3, onde Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão bem-aventurados, ela não tem na nossa língua uma palavra que seja um termo equivalente para nos ensinar o que bem-aventurados realmente significa. Então tudo que nós temos em português são expressões que se aproximam. Nas traduções mais comuns, a expressão utilizada para bem-aventurados é felizes. Mas bem-aventurados é muito mais do que felizes. Bem-aventurados traz a ideia de muito abençoados. Traz a ideia de pessoas prósperas, bem-sucedidas,
que estão muito bem aos olhos de Deus. Tudo que nós veremos aqui é uma completa inversão com os valores e com a forma de pensar do nosso tempo. Bem-aventurados pode ser traduzido também por afortunados. Algumas versões vão trazer a expressão 3 vezes mais abençoados. Jesus considera que são muito felizes, muito afortunados, muito abençoados os pobres de espírito. O que isto significa? O que significa esta expressão? Pobres de espírito. A interpretação mais antiga e a mais difundida desta passagem, com uma distorção que surgiu na Igreja Católica e que foi criada e difundida por um indivíduo que é conhecido como São Francisco. Ele dava a esta interpretação a ideia de que, para herdar o reino dos céus, o indivíduo deveria vender tudo o que tinha, viver sem nenhum tipo de provisão, sem nenhum tipo de conforto e fazer um voto de pobreza. E a partir daí, viver como um indivíduo que tudo que recebesse, direcionasse aquilo que estava ganhando para os outros. Quero lhes dizer que isto é um equívoco muito grande. Pobres de espírito não tem nada a ver com a condição econômica de uma pessoa. Na língua grega, existem 2 expressões para a palavra pobre. A primeira delas, o pobre que tem apenas o que é necessário para viver. Ele não goza de luxos, ele não pode comprar casa, não pode comprar carro, não pode fazer viagens. Ele tem apenas o que é necessário para viver. A segunda expressão na língua grega para pobres traz a ideia de miserável, mendigo, aquele que não tem absolutamente nada que seja suficiente para ele viver com dignidade. A expressão utilizada no texto aqui para pobres refere-se a mendigos. Jesus está considerando que são muito felizes, muito abençoados, muito afortunados os mendigos de espírito. Isso aponta para uma realidade espiritual e não física. Pobres de espírito são pessoas que tiveram os olhos abertos para reconhecer que sem Cristo elas não têm absolutamente nada de bom em si mesmas. Elas não têm virtudes e estão completamente destituídas de riquezas eternas. Pobres de espírito. Trata da miséria e do quadro real em que todos os seres humanos sem Jesus se encontram. Miséria total. Não possuem nada de bom em si mesmos e não possuem riquezas eternas. Você vai encontrar isto sendo confirmado no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 6, onde o profeta diz que todos nós somos como que imundos diante de Deus, e todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Logo, pobres de espírito traz a ideia de que alguém que se encaixa nesta característica teve os seus olhos abertos para ver de fato quem ele é sem Cristo. Alguém desprovido do que é bom. Alguém que não tem absolutamente nada de valor. Alguém que necessita que Cristo faça algo por ele para mudar o seu próprio estado. Pobres de espírito são pessoas que reconhecem que são incapazes, impotentes, completamente dependentes, que Deus lhes manifeste graça. Observe
que é a primeira bem-aventurança descrita por Jesus. É feliz, é afortunado, é muito abençoado quem se vê como alguém que não possui nada de bom e que não tem nada de valor em si mesmo. A esses, Jesus disse, deles é o reino dos céus. Tudo o que eles não têm, tudo o que eles não são capazes de produzir por si mesmo, o reino dos céus provê para eles. Todas as características que eles não têm, o reino dos céus provê para eles. Mas para que o reino possa prover para eles, eles precisam chegar neste ponto, reconhecer que não são nada e que não têm absolutamente nada. Dois exemplos que estão registrados em Lucas 18, que podem ser utilizados para esclarecer melhor o que é ser um pobre de espírito. O primeiro deles é quando aquele cobrador de impostos vai ao templo para orar. E chegando lá, ele não se acha digno de levantar os seus olhos aos céus, mas bate no peito e diz: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Ele reconhece que não tem justiça. Ele reconhece que não é bom. Ele reconhece seu estado de miséria, seus pecados. E portanto, ele se volta para Deus para pedir que Ele tenha compaixão do estado lastimável, miserável em que ele se encontra. Nos é dito que ele foi para a sua casa justificado. E nós sabemos que a primeira e maior manifestação do reino de Deus é a justiça. Então, para que o pobre de espírito receba justiça em si, para que o pobre de espírito possa receber o reino dos céus, primeiro ele precisa reconhecer e confessar sua condição, seu estado. Sem isto, é impossível que ele receba o reino dos céus. Um outro exemplo de pobre de espírito é o cego Bartimeu. Bartimeu era pobre, cego e sobrevivia por meio de mendigar nas ruas de Jericó. Ele não podia fazer absolutamente nada para mudar o seu próprio estado. Sua condição era miserável, era lastimável. Quando ele ouviu falar que Jesus passaria pelo lugar aonde ele estava, ele se pôs a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão da minha miséria. Quanto mais ele clamava, mais as pessoas se incomodavam com aquela gritaria e diziam para ele: pare de clamar, pare de gritar, pare de pedir. E quanto mais diziam para ele parar de pedir, mais ele pedia. Afinal de contas, o que um mendigo pode fazer além de pedir? Pedia: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão da minha miséria. Até que então, Jesus, ao ouvir o clamor, pede para trazê-lo à sua presença. E quando ele é levado à sua presença, Jesus então atende-lhe o pedido. Jesus o pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então Jesus abre os olhos daquele que estava em profunda miséria. Observe que ser pobre de espírito não envolve apenas o reconhecimento da sua impotência, da sua miséria e da sua incapacidade. Não é apenas uma postura de reconhecer o seu estado, mas também uma postura de correr atrás para que este estado seja mudado. Se Bartimeu não se põe a clamar, Jesus passaria pelas ruas de Jericó e ele continuaria cego. Seu estado não seria mudado. É bom nós atentarmos para isso. O reino dos céus é oferecido como herança para quem reconhece a sua miséria e se põe a clamar ao único que pode mudar o seu próprio estado. Segunda bem-aventurança que nós vamos encontrar aqui
Está no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ora, todos nós sabemos que há muita gente chorando. Inclusive, nesse momento, há muita gente que está chorando. Você realmente acredita que todos os que estão chorando nesta hora serão consolados? Esta promessa está sendo dirigida a eles. Há muitos que choram, não porque estão arrependidos das escolhas erradas que fizeram, mas porque chegou as consequências das escolhas erradas e eles agora estão sentindo as dores. Então, choram. Não é possível que Jesus estivesse destinando a promessa do consolo aos que estão chorando por estarem colhendo aquilo que semearam. O que fazer para nós compreendermos melhor este verso? Procurei pesquisar o que significa esta expressão chorar dentro deste texto. Significa lamentar, queixar-se. Qual é o único momento nas Escrituras em que nos é permitido nos queixar de alguma coisa? No livro das Lamentações, capítulo 3, verso 39, onde o Senhor diz: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Logo, se esta expressão chorar significa lamentar, ela é um desdobramento do indivíduo que recebeu a consciência do seu estado. Ela é uma consequência daquele que é pobre de espírito. Ele reconhece o seu estado e chora por conta dos seus pecados. Quanto a isto, gostaria de abrir apenas algumas passagens para confirmar isto aos irmãos. Abra comigo, por favor, Tiago, capítulo 4. Sem perder Mateus 5, porque todo o nosso texto hoje está aqui em Mateus 5. Nós vamos abrir apenas duas passagens para confirmarmos isso. Tiago, capítulo 4. Versos 9 e 10. Diz assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, porque Ele vos exaltará. Observe, sentir as misérias. E fazer o que diante delas? Lamentar e chorar. Converta-se vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor, pois Ele vos exaltará. Logo, podemos entender que os que choram são os que lamentam e batem no peito, reconhecendo o próprio estado e os seus próprios pecados. Eles não atribuem culpa a ninguém. Eles se reconhecem como responsáveis por suas vidas serem exatamente o fruto de suas próprias escolhas. Pobres de espírito e os que choram, eles são como um campo branco, prontos para serem colhidos, prontos para nascerem de novo. Porque o que é necessário para se nascer de novo é reconhecer a sua miséria, o seu estado, a sua incapacidade de mudá-lo. É reconhecer que o único que pode te tirar desta situação é o Senhor Jesus. É apenas isto e tão somente isto que é necessário para nascer de novo. Reconhecer o seu estado e crer naquele que pode te tirar daquela condição que você não dá conta de sair sozinho. Estas duas primeiras bem-aventuranças
apontam para aquilo que ocorre antes do novo nascimento. Sendo assim, eu gostaria de fazer uma pergunta tanto a você quanto a mim. Nesse tempo todo que você tem aí de membro de igreja, de crente, em algum momento você se viu como pobre de espírito? Em algum momento os seus olhos foram abertos para você ver qual é o seu estado? E você vai saber responder esta pergunta a si mesmo. Com o desdobramento disso, em algum momento, você chorou, lamentou e se entristeceu profundamente pelos seus pecados? Isso aconteceu com você? Se isto nunca aconteceu com você, como você pode acreditar que nasceu de novo e que está salvo? De volta a Mateus 5. Veja o que Jesus prometeu aos que choram, aos que lamentam. Serão consolados. A palavra utilizada para consolo neste texto foi a mesma palavra que Jesus utilizou para a vinda do Espírito Santo. A propósito disso, em nossas versões, um dos títulos que é dado ao Espírito Santo é o Consolador. Consolo prometido aos que choram e lamentam por conta dos seus próprios pecados. Daí nós podemos entender a ordem exata do que nos é apresentado no livro de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos maus caminhos, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sem o arrependimento não há consolo. Sem o arrependimento não há refrigério. Sem o arrependimento não há alívio e mudança do próprio estado. Estas coisas estão dispostas na ordem que elas se apresentam no texto, não é uma casualidade. Jesus não estava simplesmente falando coisas das quais ele ia lembrando e dizendo às pessoas. O que está disposto aqui descreve exatamente um processo completo. A terceira bem-aventurança já irá apontar para a mudança do estado do pobre de espírito e daquele que chorava e lamentava por conta dos seus pecados. Observe para você ver. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se o texto descreve uma sequência exata, algo mudou. O estado de pobre de espírito, de alguém que lamentava e chorava por conta dos seus pecados e que recebeu o devido consolo, mudou. Mansos. E onde nós podemos constatar que mudou? Ainda no Evangelho de Mateus, veja comigo o capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus 11, do verso 28 ao 30. Veja o que Jesus vai dizer. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus vai se posicionar diante das pessoas e vai lhes fazer um convite e lhes oferecer uma promessa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E a promessa: eu vos aliviarei. Eu vou dar a vocês descanso.
Até aí todos nós conhecemos muito bem, não é? É um texto muito conhecido. Acredito que todos nós conhecemos essa parte. Agora, observe o que ele descreve para oferecer descanso e alívio. Logo no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em outras palavras, precisa ir a Ele, precisa aprender dele a ser manso e humilde, pois o descanso prometido está dentro de se tornar manso e humilde. É por isso que nós vamos encontrar em Mateus 5 que os mansos herdarão a terra. O estado deles foi mudado quando eles foram a Cristo. Cristo lhes mudou o estado. Eles não estão mais cansados e sobrecarregados, porque eles aprenderam a ser como Ele, mansos e humildes de coração. Encontraram alívio, encontraram descanso, e agora eles são muito abençoados, muito afortunados, porque ao serem mansos, eles vão herdar a terra. A pergunta é: o que significa ser mansos? Manso é um indivíduo que é inofensivo. É alguém gentil e bondoso com aqueles que lhe jogam pedra. Não é apenas alguém educado, receptivo, agradável. Estas características são humanas. Mas a mansidão não é humana. A mansidão é parte do caráter de Jesus. E Ele concede que aqueles que se achegam a Ele, cansados e sobrecarregados, aprendam a serem mansos e humildes de coração. Vão se tornar como Ele. Vão ser pessoas gentis e bondosas com aqueles que lhes jogam pedras. Por que eles assim serão? Porque lhes foi feita uma promessa. E qual promessa? Herdar a terra. Mansidão não descreve fraqueza. Mansidão descreve força, e muita força. Ela tem dois movimentos básicos. O primeiro, o do indivíduo com ele mesmo. Ele retém e detém a própria ira, a própria indignação. O segundo movimento, aquilo que ele manifesta a quem lhe joga pedra. Gentil e bondoso. Por isso ele não é tolo, por isso ele não é bobo. Ele sabe muito bem de onde ele saiu, quem mudou o seu estado. Ele sabe muito bem com quem ele tem que aprender, com quem que ele tem que andar, a quem ele tem que imitar. Logo, posso lhes afirmar que a terceira bem-aventurança já descreve o quadro de alguém que nasceu de novo. Porque mansidão, nos termos que são apresentados nas Escrituras, não é uma característica normal do ser humano. Para que exista mansidão, precisa haver 3 movimentos específicos: paciência, longanimidade, domínio próprio. Paciência descreve a capacidade de suportar dificuldades. É a capacidade do indivíduo lidar com situações difíceis. Longanimidade descreve que o indivíduo consegue ficar longe da ira. É a capacidade que ele tem de lidar com gente difícil. E tudo isso só é possível, ser paciente, ser longânimo, por conta do domínio próprio. Logo, ao olhar para a sua vida, assim como eu olho para a minha, nós podemos constatar que isso não é humano, que isso não é normal, não é uma característica que nós nascemos com ela e a desenvolvemos ao longo da nossa vida. Ela é um fruto do Espírito, produzido pelo Espírito aos que nasceram de novo. Observe muito bem que os mansos, eles de fato sabem quem eles são.
receberam condições para suportar o que eles precisam suportar, sem perder de vista aquilo que lhes está reservado para quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E um texto que vai nos destacar isto com clareza, fica na carta de Tito, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, em Tito, capítulo 3. Do verso 2 ao verso 8. E a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vários desejos e paixões malignas, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de nosso Deus, nosso Salvador, para com todos os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sendo feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas a todos os homens. Isto aqui é uma descrição perfeita dos mansos. Eles sabem muito bem de onde saíram. Eles sabem muito bem qual era o estado em que eles estavam quando o Senhor Jesus os alcançou. Eles sabem muito bem aquilo que foi mudado em suas vidas, aquilo que lhes foi dado. Agora, é impossível que eles não sejam mansos, que eles não sejam gentis e bondosos com aqueles que lhes tratam mal, porque eles tiveram o estado mudado e receberam graça suficiente para serem semelhantes a Jesus, diferente daquilo que eram antes de nascer de novo. Volte comigo a Mateus 5. E vamos continuar. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Devido à descrição que acabamos de fazer acerca de ser mansos, a tendência que nós temos para interpretar este verso seria que os mansos não veem a hora de que aqueles que estão os afligindo sejam julgados e recebam a justa retribuição das suas obras. Esta é a primeira tendência que nós temos quando olhamos para os que têm fome e sede de justiça. Mas quero lhes dizer, embora isto seja um ensinamento bíblico presente em várias partes das Escrituras, tanto no Salmo 37 quanto no Salmo 73, não é esta a interpretação mais correta de ter fome e sede de justiça. Por quê? A próxima bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos. Como é que eles podem querer que os outros sejam punidos, quando na verdade aquilo que vai ser dado a eles por meio da justiça do reino de Deus vai lhes fazer ter compaixão da miséria alheia? Logo, ter fome e sede de justiça aqui neste texto, apenas nele, não está direcionado para o desejo de que os ímpios recebam a justa punição pelos seus erros. Quem tem fome e sede de justiça é alguém que reconhece que não tem justiça própria. Fome e sede falam de necessidades básicas. Quem tem fome e sede pode por acaso supri-la? Se pudesse supri-la, não teria fome nem sede. Se tem fome e sede de justiça, foi levado a ter consciência de que não é justo, não tem justiça. Por isso ele anseia por justiça perfeita. Uma vez que ele sabe que qualquer coisa que ele possa produzir a partir de si, por si mesmo, diante de Deus, é um trapo imundo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora você vai entender o porquê que no próximo capítulo, Mateus 6, verso 33, Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é a maior necessidade que nós temos.
Quando Jesus nos indica sobre o que devemos buscar como prioridade, Ele nos aponta aquilo que nós mais precisamos. E o que nós mais precisamos? Justiça. Nenhum de nós, a começar por mim, somos justos. E o melhor de nós, naquilo em que faz por si mesmo, diante de Deus tem os seus atos como trapos de imundícia. Nós não enxergamos estas coisas porque temos mania de nos compararmos uns com os outros. Então, se o ciclano, que aos meus olhos está mal e eu não estou como ele, eu não estou tão mal na foto. Mas a ideia não é que você se compare com as pessoas à sua volta. A ideia é que você se compare com Cristo. Se coloque lado a lado dele aí em sua mente. Você poderia ousar dizer que é justo? Claro que não. Mas bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E serão mesmo. Que tipo de provisão seria dada para suprir esta fome e sede de justiça? Aquilo que nos é apresentado na profecia de Isaías 61, verso 3. E todos aqueles que recebessem as manifestações de graça da parte de Jesus seriam chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para que Ele fosse glorificado. O apóstolo Paulo pega este entendimento e apresenta na carta aos Romanos, no capítulo 3, que Deus se tornou justo e justificador daquele que crê em Jesus. Ele é justo e é capaz de providenciar justiça para quem não tem nenhuma justiça, sem deixar de ser justo. As boas novas do Evangelho, aqueles que estão entristecidos, porque foram convencidos do seu próprio pecado, é que Deus providenciou justiça para quem não tinha nenhuma justiça. Esta justiça que Deus providenciou nos torna aceitáveis. Deus resolve o nosso maior problema, que é a ausência de justiça, providenciando para nós justiça. Em quem? No seu próprio Filho. Quando aquele que não cometeu pecado, o próprio Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, não é uma justiça que você conquista por meio dos seus atos. É uma justiça que você recebe mediante a graça por meio dos atos de Cristo. Os méritos de Cristo, a obra de Cristo. Outro trabalhou para que você pudesse receber o salário. Por isso é bem-aventurado aquele que reconhece que não tem justiça nenhuma, porque Deus providenciou justiça que te torna aceitável diante dele. E essa justiça é extraordinária. Ela está presente antes do plano da redenção. Ela está presente quando o plano da redenção estava sendo profetizado. Ela está presente quando o plano da redenção começou. E ela vai aparecer lá no final, quando o plano estiver consumado. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 19:8, vai estar escrito que a igreja, aquela que estará nas bodas do Cordeiro, se casando com Cristo, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Pois o linho fino, puro e resplandecente são os atos de justiça dos santos. Ou seja, a justiça de Cristo imputada sobre eles, que os tornou justos aos olhos de Deus e que os capacitou a andar no caminho de retidão. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede dessa justiça, porque a promessa é: serão fartos. Justiça aqui, meus irmãos, é aos meus olhos a bem-aventurança que torna possível todas as outras. E daqui a pouco vocês vão entender isto. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Misericórdia aqui, meus irmãos, aponta para a miséria. E aqueles que foram justificados por Cristo, eles se compadecem da miséria alheia. Eles não vão pronunciar juízos repletos de sentença de condenação. Eles não vão julgar os outros. Eles vão desejar profundamente que a mesma misericórdia que lhes foi oferecida e lhes mudou o estado, agora seja dada a outros. Por isso eu lhes disse que nós não poderíamos entender bem ter fome e sede de justiça no sentido de Deus punir os ímpios, porque a próxima bem-aventurança fala de compaixão da miséria alheia. E nas Escrituras nós temos muitos exemplos para nos mostrar misericórdia. O mais famoso deles é aquela que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Um homem estava peregrinando, viajando em uma estrada, foi encontrado por ladrões, roubado, espancado e deixado à beira do caminho, quase morto. E na mesma estrada, logo depois que isto aconteceu, veio um sacerdote e depois um levita. Pessoas que aparentemente se relacionam com Deus. E nos é informado que este sacerdote e este levita, quando passa ao lado do homem que foi roubado e espancado, passam de lado sem se importar com o seu estado. No entanto, vem um outro viajante, que era um samaritano, o qual era considerado pelos judeus como parte de uma raça imunda, um povo impuro, alguém que não faz parte do povo eleito de Deus. Vinha passando por aquela mesma estrada e quando viu o estado daquele homem, o socorreu. E não apenas o socorreu, como o deixou em uma estalagem, onde ele poderia ser cuidado até que se recuperasse, e pagou todos os gastos deste indivíduo, e se comprometeu a pagar outros, caso ele necessitasse. Jesus contou esta parábola para ensinar a um doutor da lei o que é misericórdia. Ao terminar, Jesus pergunta para aquele homem: quem te parece que foi o próximo daquele que foi roubado e espancado? Ele, sendo judeu, sendo mestre da lei, jamais iria dizer o samaritano. Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Meus irmãos, misericórdia é impossível de ser dada se primeiro não for recebida. Deus jamais pedirá a você para dar aquilo que você não tem. Por isso, a misericórdia é recebida, ela muda o nosso estado, e ela nos capacita a fazer o mesmo por outros que estão no mesmo estado onde nós estávamos. E haverá um momento, e nisto quero citar o tribunal de Cristo, em que todos nós necessitaremos desesperadamente de misericórdia. É óbvio que está escrito lá no livro das Lamentações, que é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidas, e se elas não se renovassem nós não estaríamos de pé, mas há um momento em que nós vamos precisar mais da misericórdia de Deus do que em todos os outros momentos da nossa vida. Existe um momento, e ele é quando nós estivermos no tribunal de Cristo, face a face com o juiz dos vivos e dos mortos. Quer ver isto? Rapidamente, queria pedir que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Dos versos 16 ao 18. Vou ler rapidinho, para que os irmãos possam ver o momento em que nós mais necessitaremos de compaixão da parte do Senhor. Verso 16 da segunda carta de Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu.
O apóstolo Paulo estava desejando para aquele que usou de misericórdia para com ele, que este mesmo indivíduo encontrasse a maior expressão de misericórdia no dia em que ele irá precisar mais de misericórdia em toda a sua vida, no dia em que ele estiver face a face diante de Cristo. Então, que naquele dia, face a face diante de Cristo, que Deus, Onesíforo, conceda a você e a sua casa a mesma misericórdia que você demonstrou por mim, enquanto você se compadeceu das minhas misérias, dos meus sofrimentos, das minhas dificuldades, e procurou me ajudar e me socorrer. Por isso, Mateus 5,7 vai nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Precisa ser recebida, precisa ser aprendida, precisa ser utilizada como semeadura. Lance misericórdia, você encontrará misericórdia. Negue-a, e certamente ela será negada a você. Voltando a Mateus 5. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem irá ver Deus, meus irmãos? Puros de coração. Seu coração é puro? Eu consigo reconhecer que o meu não é. Eu consigo ver em minha própria vida que ainda estou longe de ter um coração puro. Mas confesso a vocês que lanço toda a minha confiança e toda a minha esperança na promessa que nos é feita no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Abre comigo rapidamente Ezequiel. Versos 25 a 27. Veja a promessa que é concernente à nova aliança. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Puros de coração são aqueles que receberam um novo coração, prometido pelo próprio Deus. E dentro deste novo coração, sua lei, seu padrão seria escrita, entalhada. Seu espírito seria derramado como garantia de que aquilo que foi entalhado neste novo coração agora possa ser praticado, como garantia de que minha mente não saberia uma coisa e minhas mãos fariam outra, como garantia de que o entendimento dado seria praticado e vivido. Por isso, os puros de coração poderão ver a Deus, pois quem lhes deu um coração puro foi o próprio Deus, e Deus lhes deu um coração puro para que eles pudessem viver nos termos da nova aliança e tivessem o maior de todos os benefícios: ver a sua face. Salmo 24, nos versos 3 a 4, nos é dito: Senhor, quem subirá ao seu santo monte? Quem habitará no seu santo templo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Mãos falam de atitudes, são atos externos. As mãos só são limpas quando aquilo que elas fazem é produto de um coração puro. O coração puro fala daquilo que os olhos não podem ver, fala daquilo que nos motiva a fazer o que estamos fazendo, ou deixando de fazer aquilo que temos e devemos deixar de fazer. Coração puro faz com que as atitudes e as obras feitas por meio das mãos
não sejam trapos de imundícia diante de Deus. Tiago, no capítulo 4, no verso 8, vai nos incentivar a limpar as nossas mãos e a purificar o nosso coração. Mas em nenhum dos dois textos nos é apontado o que fazer para isso acontecer. Nos é dito, você tem que fazer, mas não é dito como fazer. Então nós vamos ter que procurar uma outra referência. Salmo 51, verso 10. Abre comigo, por favor. No Salmo 51, verso 10. O que fazer para ter um coração puro? Aqui sim nos será dito o que fazer. E você vai observar que não é apenas esperar que isso aconteça, mas pedir para que algo ocorra em nós. Salmo 51, verso 10. Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Então agora você sabe o que fazer, e eu também. Pedir ao único que pode nos dar um novo coração, que nos dê um novo coração e que faça rápido. Próxima bem-aventurança. De volta a Mateus 5. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? A palavra descreve aquele que ama a paz. Por que o pacificador ama a paz? Porque a paz é a primeira provisão que lhe é dado quando a justiça do reino de Deus é aplicada sobre ele. Romanos 14, 17 nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a justiça é aplicada sobre nós, ela nos produz paz. Por quê? A paz no Novo Testamento é descrita como a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por meio da justiça de Cristo. Logo, uma vez reconciliado, uma vez tendo paz com Deus, é inevitável que você não ame a paz. Segundo aos Coríntios capítulo 5, vai nos descrever o ministério da reconciliação. E dentro dessa passagem, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que foram reconciliados com Deus, estes vão rogar aos outros que se reconciliem com Deus. E o argumento principal deles será esse: Deus não tem levado em conta os seus pecados, mas tem dito a vocês: reconciliem-se com Ele. Em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar do ministério da reconciliação. Uma vez reconciliado com Deus, uma vez tendo paz com Deus, o seu desejo é que isso aconteça com outros. E não é uma forçação de barra para você levar isso a outros. É impossível isso estar dentro de você e você não querer dividir com outros. É impossível. Se não divide é porque não está. Porque foi colocado aí para ser vivido e compartilhado. Neste ponto, eu quero apenas fazer um parêntese e mostrar para vocês como essas bem-aventuranças vão se encaixar de maneira perfeita. Até agora, nós vimos 7 bem-aventuranças. Eu vou pegar as 3 primeiras, vou unir com as 3 últimas e vou utilizar a justiça como elo que as liga. Observe, os pobres de espírito que foram consolados, eles serão misericordiosos. Por quê? Porque eles estavam em profunda miséria. Eles foram retirados do estado de miséria. E é impossível que agora eles não queiram que esta mesma misericórdia seja compartilhada com outros. Pobres de espírito, faça uma relação direta com os misericordiosos. Os que choram, uma relação direta com aqueles que terão um coração puro.
choravam e lamentavam por conta dos seus pecados, agora lhes foi dado um coração puro, mansos, uma relação direta com os pacificadores. E o que permite que estas coisas aconteçam e que este quadro se complete? A justiça do reino de Deus. Veja, são 7 bem-aventuranças que estamos estudando até agora. As 3 primeiras se unem perfeitamente com as 3 últimas que vimos até agora, e o elo que as une é a justiça do reino de Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos chegar na última bem-aventurança. Talvez você diga, eu estou vendo uma no verso 10 e outra no verso 11. A do verso 11 é só um desdobramento, é uma aplicação da bem-aventurança exposta no verso 10. E agora você vai entender um pouquinho sobre perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles não pedem para serem perseguidos. Eles não buscam a perseguição. A perseguição chega para eles como uma resposta que este mundo dá a todo aquele que pertence a Cristo. Todo aquele que é de Jesus conhece a perseguição. Em qualquer lugar do mundo, todo aquele que é de Cristo conhece a perseguição. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja, ele não está dizendo alguns. Ele não está apontando apenas para uma parte do mundo. Ele está dizendo que onde uma pessoa quiser viver um relacionamento genuíno, verdadeiro, expressando piedade por meio de Cristo Jesus, ele irá conhecer a perseguição. Se ele não a conhece, é porque ele nunca nasceu de novo. Ele ainda pertence a este mundo e é amado por ele. Se você notar na oração que Jesus faz em João capítulo 17, Jesus vai dizer que o mundo odiou os discípulos porque eles não são do mundo. Ora, é uma resposta óbvia, um movimento natural, normal. Todos nós deveríamos estar habituados com perseguição. Todos que vivem em Cristo Jesus. Agora preste bastante atenção, que as bem-aventuranças começam com a promessa do reino dos céus e termina com a promessa do reino dos céus. Olha o que é prometido aos pobres de espírito no verso 3. Porque deles é o reino dos céus. Olha o que é prometido aos que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Entraram no reino, o reino está dentro deles, se manifesta através deles, cumpre os propósitos para os quais Deus designou e eles começam a experimentar a outra parte do evangelho que é muito bem camuflada e escondida. Qual é? Que a nós foi concedido em relação a Cristo, não apenas crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses 1:29. Atos 14:22 vai nos dizer que nos importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 1, ele se apresenta aos presbíteros da seguinte forma: eu sou presbítero como vocês, participante dos sofrimentos de Cristo e um futuro participante da glória que há de ser revelada. Lá em Romanos 8, quando nos fala do espírito de adoção, nos é dito: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Este mundo é podre, é caído, não tem justiça. Se a justiça estiver em você, você conhecerá o que é o ódio que este mundo tem por aqueles que são de Cristo. Eles foram arrancados do mundo e o mundo se manifesta em ódio a eles.
São de Cristo, não são do mundo. São cidadãos de uma outra pátria, de um outro reino. O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. São bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino que se estabelecerá sobre a terra e que não terá fim. Verso 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram os profetas, perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, perseguiram a igreja primitiva. E você acha que você vai viver em Cristo Jesus e não vai experimentar isso? Perseguição é algo com o qual o crente está habituado, acostumado. Ele sabe desde o início o que lhe custaria seguir o Senhor Jesus. Ele sabe muito bem que o Evangelho do Reino nunca se comprometeu a dar o que o coração de pedra dele deseja. Muito pelo contrário. Lhe foi prometido um novo coração para que ele aspirasse, desejasse, buscasse as coisas que são do alto, e uma vez que elas estivessem dentro dele, ele pudesse ser feito semelhante a Jesus e participar dos sofrimentos de Cristo para ser um futuro participante da sua glória. Não existe nada de anormal. Anormal é não conhecê-la. A promessa aos que são perseguidos, verso 12. Primeiro, que eles devem se alegrar. Por quê? Porque em cada momento em que eles são perseguidos, caluniados, difamados, maltratados pelo simples fato de serem de Cristo e de pertencerem ao seu reino, que é um reino de justiça, estas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para eles um eterno peso, glória, muito excelente. É grande o galardão, é grande a recompensa, é muito grande, muito maior do que qualquer coisa que você poderia desejar e aspirar para a sua vida aqui. Mas é certo, que se você quiser, este evangelho te custará tudo. Te custará tudo. Três coisas que eu quero lhes dizer para terminar rapidamente. Eu consigo ver naqueles que são perseguidos por causa da justiça, é que eles recebem por meio da perseguição uma confirmação de quem eles são, de para onde eles estão indo e do que lhes espera quando eles chegarem lá. Por isso eles devem se alegrar, exultar, porque eles sabem que os sofrimentos que eles estão passando já não é mais proveniente de uma vida de miséria, de pecado, de iniquidade, de transgressão, de alimentar a própria carne. Eles sabem que é um sofrimento por causa da justiça, e isso está produzindo para eles riquezas eternas. É por isso que não são cidadãos daqui, é por isso que não têm os seus olhos fixos no que é daqui, vivem contemplando as coisas que são do alto, vivem se consolando com aquilo que está reservado para eles. E um último texto, para terminar, fica em Filipenses capítulo 3, e com esse eu termino. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder, capaz de sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria e a nossa cidadania está onde? Nos céus. Agora você vai entender porque será dado o reino dos céus aos pobres de espírito e aos que sofrem por causa da justiça. Porque eles não pertencem a este mundo,
e é justo que eles herdem o reino pelo qual eles estão sofrendo. Amém? Vamos orar?